27 de abril de 2026, estamos no 5º ano e no dia 63, desde o início da invasão em larga escala. Sejam bem-vindos, eu lhes dou as boas-vindas ao relatório de situação. Hoje, novamente, vemos muito pouco da linha de frente, na verdade, nada, pois como eu disse, está acontecendo muito pouco. Mas agora vemos problemas do lado ucraniano. Na última vez, analisamos questões no exército russo. Hoje, vamos olhar para o outro lado e analisar os problemas dentro do exército ucraniano. O que também vamos analisar são vídeos muito interessantes, vídeos que recebemos do exército russo. Ao mesmo tempo, algo interessante, surgiram as primeiras imagens dos novos mísseis balísticos ucranianos, FP-7 e FP-9, que discutiremos no meio do relatório. E então, vamos conferir algumas impressões interessantes da Coreia do Norte sobre a guerra na Ucrânia e, em seguida, encerrar o vídeo com outro tema. Vamos ver como as forças russas estão atualmente perdendo influência na África, mais especificamente no Mali, assim como já aconteceu em muitos outros países. Hoje estamos realmente cheios de informações. Eu diria que vamos começar logo e iniciar com o primeiro tema. O ex-chefe do Estado-Maior-General, Viktor Mushchenko, falou de forma bastante aberta em uma entrevista sobre um problema que raramente ouvimos ser mencionado diretamente. O ponto dele é basicamente simples. O exército ucraniano parece, em parte, como vários exércitos independentes ao mesmo tempo. Ele cita exemplos como os Cortisier, o terceiro corpo de assalto, o Azov ou o Kraken. São unidades muito fortes, sem dúvida alguma, mas elas operam em parte com estruturas próprias, ideias próprias e, acima de tudo, com projetos próprios, equipamentos próprios e também com estratégias próprias. É aí que começa a ficar problemático. Quando algumas unidades começam, de repente, a anunciar reformas para todo o exército, surge simplesmente a questão de quem realmente está no comando aqui. A gente deveria pensar que seria o alto comando ou o Estado-Maior que teria o controle disso, mas isso não corresponde realmente à realidade. Porque eles geralmente só capacitam subunidades em uma determinada direção ou setor e depois distribuem as ordens. A execução das ordens e o cumprimento delas ainda ficam a cargo dos comandantes das unidades, sendo determinada exclusivamente pela estrutura subordinada. E claro, cada um faz isso do seu próprio jeito. Então, se uma unidade está totalmente especializada em guerra de drones, ela vai agir de forma diferente no cumprimento das tarefas do que uma unidade que está extremamente focada em guerra de trincheiras. Os ucranianos também tiveram por muito tempo o problema de que praticamente todas as brigadas agiam e operavam de forma independente. Isso acabou fazendo com que eles tivessem um problema extremo de coordenação e principalmente de comunicação. Pois muitas brigadas recebiam as tarefas de um pequeno Estado-Maior, que elas executavam de forma independente, sem conhecer a missão e os recursos das unidades vizinhas. E se eu não sei como está posicionada a unidade à minha direita e à minha esquerda, que deveria cobrir o meu flanco? E também não sei nada sobre os métodos, estratégias e procedimentos delas. Já que quase não conversaram entre si ou foram coordenadas, então há um grande problema. E eles resolveram isso através do sistema de corpos, um nível tático intermediário entre o Estado-Maior e as unidades. Agora esse problema não afeta só as brigadas, mas formações inteiras, pois o sistema de corpos resolveu esse problema, só que agora ele reaparece em um nível superior. Ele ainda traz um exemplo bem concreto. Em uma operação na região de Kupiansk, aparentemente demorou 2 semanas até que ficasse claro quem era o responsável e quem estava no comando. 2 semanas? Então, por favor, isso já diz tudo. Sobre a liderança, ele também disse que uma única pessoa não consegue ter uma visão completa de tudo o que está acontecendo. Quando, na liderança, muitas coisas são controladas centralmente por uma pessoa, enquanto as unidades na base trabalham e agem de forma cada vez mais independente, isso acaba não combinando mais. Ele está se referindo principalmente ao chefe do Estado-Maior, Oleksandr Syrskyi. Ele é realmente um comandante muito bom para uma brigada, mas não para um exército inteiro, pois ele sempre cai no microgerenciamento e continua pensando em termos de tamanho de brigada. E essa é uma crítica que não vem só dele, é uma crítica que eu mesmo já fiz várias vezes e que muitos outros também já fizeram antes de mim. Isso significa que não é nada novo ou algo que só se destaca em um círculo muito pequeno de pessoas,
mas sim algo que provavelmente é conhecido em toda a linha de frente. Ele, pelo que parece, não é o chefe do Estado-Maior mais popular. A questão é apenas por quanto tempo ele conseguirá manter isso sem mudar sua maneira de agir. Esses problemas já discutimos antes. Vou apenas repetir rapidamente. Por exemplo, houve muitos casos em que Sirski decidiu até o nível de comandante de pelotão, onde as trincheiras deveriam ser cavadas ao longo da linha de frente, embora isso não seja a função dele. Essa é a tarefa dos comandantes de pelotão no local. Eles recebem ordens dos comandantes de companhia, que as recebem dos de batalhão e estes do comandante de brigada. E este recebe as ordens por meio do corpo de exército, e o corpo de exército por meio de Sirski. Essa é a ordem correta nessa hierarquia. Que um chefe do Estado-Maior vá até o nível de comandante de pelotão e dê ordens diretamente, basicamente, passando por cima de toda a estrutura. Os ucranianos enfrentam isso agora. Imagens mostram, supostamente, um grupo de soldados russos cavando um túnel manualmente na linha de frente, sem confirmação independente. Mas a cena parece bastante plausível para o que se vê repetidamente atualmente. Muito trabalho manual, muita improvisação e também sem pilares de sustentação. Eu não sou especialista em construção de túneis, mas meus espectadores têm experiências diversas. Alguém aqui certamente pode avaliar quando isso se torna problemático. Túneis como esses geralmente têm um propósito claro: deslocamentos protegidos entre posições, aproximação das linhas inimigas ou simplesmente proteção contra o reconhecimento por drones. Os dois últimos são especialmente interessantes para esta guerra. Os russos não fazem guerra de guerrilha como o Vietcong, então as outras vantagens de uma rede de túneis podem ser deixadas de lado. A empresa ucraniana Firepoint apresentou 2 novos conceitos de mísseis balísticos em uma conferência de segurança na Polônia, FP7 e FP9. Já ouvimos muito sobre eles. Para alguns dos convidados na conferência, isso provavelmente foi novidade. Até agora, foram mostrados apenas projetos de uma série de testes confirmada que já vimos antes no panorama da situação, mas ainda não houve uso real. Sendo que a Ucrânia já havia anunciado alguns para 2026. Assim, a Firepoint segue ampliando suas capacidades de longo alcance. Após os projetos anteriores, aqui fica claro que o foco é em maior alcance e impacto mais forte. Mas agora vemos um modelo totalmente oficial aqui, dos 2 mísseis. E dê uma olhada na da direita. Vou colocar uma imagem do míssil balístico russo Kinzhal ao lado. Assim você pode ver de onde provavelmente veio a inspiração. Pode ser interessante. Na Coreia do Norte, foi inaugurado um monumento para soldados mortos na guerra ao lado da Rússia. O líder Kim Jong-un declarou abertamente que a Coreia do Norte continuará apoiando a Rússia, explicitamente no contexto de soberania e integridade territorial. O interessante aparece nas imagens divulgadas bem no final do vídeo, pois lá vemos veículos ocidentais danificados, incluindo um Leopard 2A4, um AMX, 10RC e um Husky. O problema é que, até agora, não há relatos confirmados de que forças norte-coreanas tenham capturado tais sistemas ou sequer lutado contra eles. Isso significa que os russos provavelmente entregaram os veículos aos norte-coreanos, e assim eles montaram um pequeno museu ao ar livre. Isso também não está totalmente correto, é mais um lugar do futuro, porque mesmo esse material, que para nós já está um pouco ultrapassado, ainda é de qualidade superior e mais avançado do que aquilo com que os norte-coreanos lutam. Mas tirando isso, falando sério agora, ditadores realmente amam esse culto e construções extravagantes, ou até mesmo um ou outro memorial. Mas preciso dizer que, nessa curta missão em Kursk, em memória do seu nascimento e dos soldados caídos, ele ainda fez mais do que nós fizemos pela nossa tropa após várias missões das Forças Armadas Alemãs. Mas são mundos diferentes. À noite, Odessa sofreu um ataque massivo de drones russos. Não foram atingidos apenas alvos militares isolados, mas sim áreas residenciais e infraestrutura civil. Várias casas, um hotel, armazéns e veículos foram danificados. Segundo informações recentes, ao menos 10 pessoas, entre elas 2 crianças, ficaram feridas. As imagens mostram drones atingindo diretamente prédios, evidenciando ataques claros em áreas residenciais, não danos colaterais. Isto não é um incêndio florestal, e sim um caminhão de munição russo atingido por drone.
está cada vez mais difícil para ambos os lados levar munição às posições avançadas. Caminhões já correm risco de ataques por drones a 60 quilômetros da linha de frente, mas são ideais para transportar grandes volumes de material. Quanto mais longe da linha de frente um caminhão precisa parar para não correr o risco de ser destruído, mais as unidades menores têm de transportar pequenas quantidades de munição e material por uma longa distância. Isso significa que menos material vai chegar à linha de frente ao longo do tempo, exigindo muito mais esforço. O impacto dos drones na logística é impressionante. Só o pensamento de que pode haver drones aqui capazes de destruir um caminhão já faz com que a logística, em algumas áreas, pare de avançar. O drone nem precisa estar presente no local. Isso significa simplesmente que basta saber que podem haver drones aqui. E às vezes isso já é suficiente para praticamente paralisar toda a logística. Ainda assim, isso impacta muito na linha de frente. Mali está enfrentando uma das escaladas mais perigosas dos últimos anos. O que está acontecendo atualmente no país parece uma grande ofensiva coordenada que atingiu várias regiões ao mesmo tempo e está abalando o equilíbrio de poder. Em um curto espaço de tempo, foram relatados ataques vindos de direções completamente diferentes. Especialmente no norte, forças tuaregues avançam, enquanto no sul e no oeste, ao redor da capital, grupos islâmicos armados estão ativos. Esses movimentos paralelos colocam o governo sob enorme pressão. Um local especialmente simbólico é a cidade desértica de Kidal. Há anos ela é vista como região-chave no norte. Agora ela parece ter caído de novo nas mãos dos rebeldes. Combatentes armados controlam prédios centrais e as tropas estatais aparentemente recuaram. Para a liderança militar, isso também é um duro revés, pois justamente essa região esteve por muito tempo no centro de sua estratégia para restabelecer o controle sobre todo o país. Forças internacionais também são afetadas. Relatórios e gravações indicam que unidades russas se retiraram das áreas em disputa. Seus veículos estariam circulando com bandeiras brancas, o que indica uma retirada ordenada. Ao mesmo tempo, soldados do governo local aparentemente foram deixados para trás pelos russos. Bem, vemos novamente como essa expressão amizade com a Rússia é entendida aqui. Mas a situação não se limita apenas ao norte. Em Bamako e arredores, a capital também ocorreram incidentes graves. Especialmente interessante, em Katija, um importante local militar e residência de oficiais de alta patente, foram registradas explosões. Lá, instalações importantes foram alvo de ataques direcionados e vias de transporte centrais próximas à capital ficaram parcialmente bloqueadas. A intenção parece ser criar vários focos de tensão simultâneos para sobrecarregar as forças de segurança. Enquanto no norte territórios são tomados, no sul centros políticos e militares ficam sob pressão. Além disso, outro incidente nesta região está se agravando. No leste do país, um helicóptero militar foi abatido. Os primeiros indícios apontam que ele foi atingido por rebeldes. Tais perdas mostram, é claro, que os atacantes não são apenas coordenados, mas também bem equipados militarmente. No geral, a ação parece um plano bem articulado entre diferentes grupos. Uma aliança de forças separatistas, tuaregues e combatentes islamistas parece, no momento, perseguir objetivos em comum. A cooperação, porém, não é totalmente nova, mas a intensidade atual surpreende muitos observadores. Enquanto isso, o governo tenta demonstrar controle. Órgãos oficiais falam de danos limitados e enfatizam que a situação está sob controle. Mas, ao mesmo tempo, toques de recolher são impostos e continuam chegando relatos de combates de várias regiões. A ausência de aparições públicas de líderes políticos até agora cria uma incerteza adicional. Historicamente, a situação é especialmente delicada. Desenvolvimentos semelhantes já ocorreram anos atrás, quando rebeldes no norte tentaram criar estruturas próprias e grupos islamistas ganharam força. Intervenções internacionais conseguiram estabilizar a situação temporariamente na época, mas, após mudanças políticas e a retirada das forças ocidentais, o equilíbrio de poder mudou novamente. Hoje Mali chega a outro ponto crítico. O norte ameaça sair do controle novamente, enquanto ao mesmo tempo o centro de poder no sul está sendo alvo e uma potência protetora que Mali contratou, ou seja, a Rússia, atualmente está capitulando em algumas áreas aqui. Se essa dinâmica continuar, o país pode enfrentar uma nova crise de grandes proporções.
Os próximos dias serão decisivos para saber se o governo retomará o controle ou se os conflitos vão piorar, algo ainda indefinido. Está claro que a situação escalou para um novo nível. Agradeço aos assinantes, membros do canal, à Algo Crew e especialmente ao Tenente-Coronel Renek, Siladitiv e Ferdio Meyerhofer. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e até o próximo relatório de situação.